Só ofertando, olha só, vamos trabalhar aí com o universo de hardware. E dentro desse universo, olhar agora os tipos de memória e como elas vão ser comunicadas entre si, ou seja, a hierarquia delas, a maneira como elas vão ter aí o seu uso e acesso aos dados para que o seu computador funcione. E aqui a gente tem que ter por base a ideia da arquitetura lá básica de von Neumann. A ideia dele, a proposta que ele trouxe em como as informações serão acessadas. Então, olha só, quando a gente toma a hierarquia de memórias, você tem a ideia dessa pirâmide sendo aplicada com o interesse de mostrar para você o seguinte: a essência dessa pirâmide é você olhar quem está no topo dela. São aquelas memórias que têm aquela velocidade maior, ou seja, as mais rápidas. Você tem aqui aquelas que têm o menor tamanho, então por isso a ideia do topo da pirâmide, então são as mais rápidas e menores. E elas são as mais caras. Só que esse quesito preço, né, o custo dela, você tem que sempre fazer um parâmetro equivalente, tá? O que é esse parâmetro equivalente? É você pensar assim, por byte. Qual que é o preço por byte de unidade de desenvolvimento, criação dessa memória? Então, na hora de conceber ela. Por quê? Se você for pegar armazenamento, você vai falar aqui na casa dos gigabytes, terabytes, enquanto que nos registradores você tem estruturas extremamente pequenas. E aí, se você for pegar direto o custo, você vai falar, é bem mais barato o registrador do que um HD. Sim, mas se você for fazer a divisão por byte, você vai ver que o preço de um registrador, o preço para fabricar a memória cache é muito mais alto. Então, você tem que sempre pegar uma unidade normalizadora aqui, no caso, byte, megabyte, kbytes. Aí você vai vendo de acordo com o cenário que você vai trabalhar, depois a gente vai falar mais disso. Então, no topo estão as mais rápidas, menores, menor tamanho, e as mais caras. E na base, são as mais lentas, são aquelas que têm maior capacidade. Cuidado que aqui a ideia de armazenamento ainda tem que ter muito cuidado, que são as mais baratas que vão ser apresentadas ali nesse aspecto. Outro detalhe que a gente pode usar aqui para dividir, é que daqui para baixo, ou seja, daqui para baixo você tem as memórias de armazenamento, ou seja, daqui para baixo você tem aquelas memórias ditas não voláteis. Então, daqui para baixo é não volátil. E você tem aqui para cima, portanto, aquelas que são voláteis. Ou seja, aquelas que quando você desligar, vão perder as informações de dentro delas. Então, você tem aí informações que vão ser utilizadas em tempo de processamento dentro dessa estrutura. Então, legal, o que é volátil, o que não é volátil, dá ideia. A essência aqui é justamente você pensar em níveis. A memória cache mesmo, ela também tem essa divisão em níveis. Vamos entender um pouquinho melhor esse cenário. Quando você pega o processador, dentro do processador você vai encontrar lá os registradores, que são os carinhas que vão de fato fazer a operação da informação. Então tá lá o registrador, você tem lá um conjunto de vários registradores? Não muitos, são aí média de 8 registradores por núcleo que você vai encontrar. Então tá lá o registrador, ele é o cara que está operando mesmo. Você pode encontrar questões de prova em que ela esqueça de mencionar os registradores. Tanto que está aqui com uma outra cor, né? Essa ponta da pirâmide ela está representada diferente justamente por causa disso. Porque a questão pode falar dele ou não. Ela pode já começar a hierarquia falando aí da cache. Mas o correto seria realmente falar em registradores. Por quê? O tipo de tecnologia usada nessa estrutura, daqui para cima, é uma mesma base. Você está falando o quê? As memórias de trabalho, de modo geral, são memórias que, na verdade, nada mais são do que capacitores. Sim, vamos pensar um pouquinho aí na física. O que é um capacitor? É aquele equipamento eletrônico que armazena carga, que demora para armazenar a informação. Você começa a carregar, né? Você pega lá os capacitores, coloca na tomada, claro, tem que ter o modelo correto, ele vai ganhando carga. Só que na hora que você descarrega a informação nele, quando você pega lá um capacitor, bate uma pontinha na outra lá para dar o curto, ele vai dar uma descarga muito rapidamente. Essa é a ideia dos capacitores. São peças aí até grandes, se você for olhar, em circuitos eletrônicos que vão ser ligados na tomada. Agora, no computador eletrônico, cada vez mais a gente tenta encontrar os capacitores menores. Ou seja, pegar esses caras menores. Por isso que é o custo aqui que está mais elevado. Então, esses capacitores pequenininhos vão estar fazendo isso. E isso é importante para a gente entender depois como é que vai funcionar a forma dessas memórias aí. Então, esses caras estão trabalhando com informação direta. A cache, ela foi criada inicialmente, que é justamente L1, L2, L3, para diminuir a diferença de velocidade que existe entre o processador, que trabalha rápido pra caramba, esses registradores são muito rápidos, com a memória RAM. Há uma diferença muito grande. Então, para tentar fazer com que o processador fique menos tempo possível parado, procurando aí esperar a informação para daí processar ela,
é que foi colocada a cache. E a ideia justamente dentro da hierarquia a cache L1 é menorzinha, se olhar lá no topo da pirâmide, é menor, só que são mais rápidas. A L2 é um pouco maior. E quando a gente olha para L1, L2 e L3, a gente está falando de algo realmente pequeno, tá? Aqui na L1 a gente está falando de algo que vai estar no máximo passando aí a casa dos kbytes. Na realidade seria mais próximo a bytes, propriamente dito, do que kbytes. Quando você pega a L2 vai estar girando aí algo em torno a 512 kbytes. É uma coisa pequena. Aqui na L3, se você pegar uma L3 de 8 megabytes, é coisa pra caramba já. Você vai pegar processadores melhores que vai bater ali 16 megabytes, vai bater ali 32, 32 é muito. 16 assim já é um top dos processadores. E aí uma coisa interessante, na hora que você vai olhar o modelo de processador para comprar, você vai perceber que ele, na primeira apresentação, naquela propaganda mais básica, ele não coloca a velocidade da L1 e da L2. Isso aqui normalmente você tem que procurar em especificações mais técnicas lá pelo modelo do processador para encontrar esses dados. Na regra geral, o processador ele só informa a velocidade da L3. E aí, cuidado, porque às vezes você vai pegar uma L3 grande e as outras são pequenas. Aqui também entra aquela história do processador. Tem várias configurações. Um processador que vai ter L1 e L2 dentro de cada núcleo e a L3 é compartilhada entre eles. Por isso que eu fiz ela aqui fora dele. Porque ela pode ser apresentada fora do núcleo, mas ainda dentro da peça do processador. Né? Você vai pegar lá o chipzinho, dentro dele, você tem essa estrutura. Tem modelos que vão incluir ela dentro dele. Então aqui eu fiz ela pontilhadinha justamente para você entender isso. A L3 pode estar dentro do núcleo do processador ou pode estar entre núcleos de processadores. Mas a ideia a L1 é pequenininha, a L2 um pouco maior que a L1 e a L3 é um pouco maior do que elas. E é pouca coisa mesmo, só que a velocidade é muito maior. Qual que é a lógica de trabalho? O processador precisa funcionar, processar, calcular os dados. Ele vai buscar informação naquele dispositivo mais rápido próximo a ele, que é a L1. Se ele não encontrar informação dentro da L1, ele vai procurar informação dentro da L2. Se ele não encontrar na L2, ele vai procurar na L3. Se ele não encontrar na L3, ele vai procurar informação dentro da memória RAM. E aí, quando a gente chega na memória RAM, a gente já está falando na casa dos gigabytes de armazenamento. Só que cuidado com a palavra armazenamento. É temporário, porque ela é volátil ainda. Então você pensa lá na memória RAM como um conjunto de gavetinhas. A L1, L2, L3 também, só que são gaveteiros menores. E que a gaveta funciona melhor. A RAM tem ali as gavetinhas bonitinhas, onde você vai ter a informação. A memória RAM, a gente vai olhar ela como memória de trabalho. E aí vamos entender como que ela funciona. Por quê? A arquitetura básica de von Neumann, ela vai falar justamente o seguinte, que o processador vai buscar informação na memória RAM. Só que, observe, eu disse para você que as memórias cache, L1, L2, os níveis de memória cache, servem para diminuir a diferença de velocidade. Ou seja, elas foram colocadas no meio. Lá, quando o von Neumann criou a ideia, ele não tinha falado na memória cache ainda. Por isso que ela pode ser ignorada em alguns cenários. Se pensar no básico mesmo, que é do processador e conversar com a RAM. Mas eu tenho a estrutura da cache para diminuir essa diferença. Agora, olha aqui do lado o HD. Então, vou até colocar essa nomenclatura aqui, ó, coloquei aqui, mas só para ficar mais enfático, esse aqui é o nosso HD bonitinho. Em termos de armazenamento, é o cara que está lá na base da pirâmide. É o dispositivo mais lento que você vai ter dentro do seu computador. Aí aqui você vai estar trabalhando hoje com HD na casa dos terabytes. Vai demorar um pouquinho para a gente romper no universo doméstico do terabyte para o petabyte. Por quê? Você precisa 1000 vezes, 1024 vezes esse cara para ir para o terabyte. Então, para o petabyte. O que acontece é esse rompimento que cada vez mais vai demorando nessa escala de fatores. Ok, mas no universo de servidores isso aqui já passou longe dos petabytes. Então, a ideia tem um HD, um dispositivo de armazenamento. Depois a gente vai falar em tecnologia, forma como que ele é utilizado. Mas é um dispositivo de armazenamento. Esse dispositivo, ele é um dispositivo perene. A ideia é que os dados estão guardados ali de forma não volátil. Eu desligo o computador, os dados permanecem armazenados dentro do HD. Legal. Agora, o que acontece quando você abre um programa, por exemplo? O programa, ele está instalado no teu computador. Então, quando você instala, você está escrevendo os dados do programa lá dentro do HD. Instalei ele. Desliga o computador, ele vai continuar ali, salvo no seu computador. Quando você liga o computador e abre aquele programa, o simples fato até de ligar o computador, que é pegar o sistema operacional, que nada mais é do que um programa também, eu vou pegar esse sistema daqui, vou ler ele do HD. E eu vou carregar ele onde? Eu vou pegar essas informações e vou carregar elas dentro da memória RAM. Aquilo que eu preciso. Eu não vou precisar pegar tudo do programa.
ou todos os programas. Eu só vou pegar aqueles que eu abri. Então, quando você clica ali para abrir o Word, por exemplo, você vai falar, legal, quero usar o Word. Então, quais dados do Word serão necessários? Eu vou pegar aqui aqueles necessários para fazer o programa funcionar. Aí, de repente, você fala, eu também estou abrindo um arquivo do Word. Então, também tem que buscar as informações a respeito daquele arquivo do Word e trazer para dentro da memória RAM. Então, a ideia de abrir um programa é você ler do HD e trazer para dentro da memória RAM. Isso aqui é simplesmente um processo em que você fez o quê? O abrir. É você ler do HD. Então, abrir o programa. Abrir o programinha vai trazer a informação para cá. Beleza. Enquanto o programa está sendo executado, as informações estão aqui. Lembra que o processador busca informação dentro da memória RAM. Então, a informação que está sendo processada, os dados que estou utilizando estão na memória RAM. O HD eu só guardei a informação lá para depois acessar futuramente. Li a informação, trouxe para cá e estou trabalhando com ela. Então, a memória RAM é chamada memória principal, memória de trabalho, em razão disso, de estar com essas informações constantemente ali dentro. Legal. Só que isso aqui funciona de modo bonitinho. Só que os computadores, eles têm um problema. Eles têm um limite de memória RAM, que normalmente vai ser colocado ali como pente de memória, bonitinho, você tem fotos no material dela. A ideia aqui é, e se eu estou usando o computador e encher a minha memória RAM? Então imagina que eu vou colocar mais uma divisãozinha só para organizar e falar, você está ali com um número de programas e coisas sendo executadas, que você abriu o ponto de encher a sua memória RAM. Então, se você tinha lá 4 GB de memória RAM, você está usando os 4 GB. Uma forma de resolver isso e tornar o seu computador mais rápido é aumentar a quantidade de memórias? Cuidado com essa palavra mais rápido. Aumentar a quantidade de memória não torna necessariamente mais rápido. Ela vai influenciar sim, mas a memória não aumenta a velocidade necessariamente. Ela aumenta a quantidade de coisas com as quais você consegue trabalhar simultaneamente. É como se você tivesse aumentado os seus braços de trabalho. Aí você fala, aumenta a velocidade? Se você pensar em tarefas sequenciais, eu tinha que fazer uma coisa, depois outra, porque eu não tinha espaço, ok. Posso dizer que eu melhorou o desempenho. Mas se eu falo que eram tarefas que já eram sequenciais, não muda nada. Então, o aspecto é que você tem que pensar, tenho a minha memória RAM, ela tem um limite, eu enchendo essa memória RAM, o sistema operacional, que é o cara responsável por controlar quem está usando cada lugarzinho da memória, quanto dela eu estou usando, ele tem que falar, resolver o problema. Qual o problema? Ele fala, você está querendo abrir mais um programa. O que é abrir um programa? Trazer para dentro da memória RAM. Só que eu não tenho onde colocar dentro da memória RAM. Então o que ele vai fazer? O sistema operacional, ele vai utilizar um outro artifício. Quem que é esse outro artifício? Ele vai usar um recurso, eu vou apagar aqui para você entender melhor o outro exemplo, chamado memória virtual. Quando a gente fala em memória virtual, simplesmente é um espaço do HD, então é um espaço no HD que vai ser utilizado. E esse espaço, ele é para gerenciar a falta de memória RAM. Pouca memória RAM que você tem. Para diminuir o uso disso aqui, é só aumentar a quantidade de memória. O que acontece? O HD é o dispositivo mais lento, é só olhar na hierarquia de memória, ele está lá no armazenamento. Então, eu quero usar ele cada vez menos possível. Usar mais a memória é mais interessante. Toda vez que eu depender do HD, vai demorar. Tanto que no seu gabinete, via de regra, você tem uma luzinha que fica acendendo. A luz acende toda vez que você tem um acesso ao HD mais intenso, ela vai ficar acendendo com mais frequência. Então, isso é relacionado ao acesso ao HD. Agora, quando você usa o Windows Linux, eles vão fazer o uso da mesma ideia, que é fazer essa gestão da memória virtual. O que muda? No Windows, a memória virtual é chamada de memória de paginação. E essa memória de paginação é o Windows que vai definir qual é o tamanho dela dentro do HD. Normalmente ele faz isso com base nas informações que ele associa do seu hardware, que ele levanta, que ele identifica do seu hardware. Ele fala, o usuário aqui tem tanto de memória RAM. Então eu acho interessante colocar esse espaço aqui reservado lá para fazer memória de paginação. O usuário não tem muito controle sobre isso e ele não deixa muito visível isso para o usuário também. Mas ele vai definir esse espaço aí. Então é a área da memória virtual. No Linux é um pouco mais controlável. No Linux essa área da memória virtual é chamada swap, também conhecida como área de troca pelos usuários. O que é essa área de troca? Simplesmente o usuário Linux, na hora que ele vai instalar o sistema Linux, ele pode ir lá e definir um pedaço do HD fisicamente, falar, esse pedaço físico do HD vai ser a minha memória de swap.
E ele determina o tamanho. Você, como usuário, chega ali e fala, olha, eu tenho um computador com 4 GB de RAM, então eu vou colocar mais 4 GB na memória para swap. Beleza. Hoje, com 4 GB, você já tem aí 4 GB de swap bastante. Se você pegar ali um computador com 8 GB de memória RAM, você vai colocar quanto de swap? Menos do que 4 GB. Por quê? A ideia é, quanto mais memória RAM, menos você vai precisar usar a swap. E a tendência é essa. O Windows ele não respeita muito isso, porque o Windows faz do jeitinho dele. Então, como é que vai funcionar isso? Tanto o Windows quanto o Linux, gerenciando a chamada memória virtual, ele vai olhar o seguinte cenário. Estou com a memória RAM cheia, porque o usuário abriu coisas demais, e o usuário quer abrir mais coisas. Ou seja, você quer pegar mais alguma coisa que está lá dentro do HD, pegar até com outra cor, você quer pegar mais uma informação que está aqui dentro do HD e quer abrir mais um programa. Não tem onde colocar na memória RAM. O sistema operacional vai olhar para sua memória RAM e vai perceber o seguinte: qual destes dados que estão na memória RAM o usuário está usando menos? O que o usuário não está utilizando tanto aqui? Ah, ele não está usando tanto isso aqui. Então, o que o sistema faz? Ele vai pegar essa informação do jeito que ela está aqui na memória RAM e vai colocar ela lá dentro da estrutura da memória virtual. Então, ele tira daqui e coloca lá, tira daqui e coloca lá, tira daqui e coloca lá. Liberando espaço para que eu, como usuário, possa ir lá e abrir aqueles dados que estavam no HD. Legal. Conforme o usuário vai parando de utilizar alguns programas, fechei esse programa aqui. O sistema percebe que liberou espaço. E ele tem coisas na memória virtual que o usuário pode ainda estar utilizando aqui, porque é um programa que está aberto. Então o sistema operacional vai perceber que tem espaço na memória RAM e vai trazer de volta aquelas informações que estavam na memória virtual para essa estrutura que é a memória RAM, porque ela é mais rápida. Só que toda vez que eu tenho que ficar acessando o HD, o processo se torna lento porque o HD é lento. E assim a memória foi gerenciada pelo sistema operacional, para que você pudesse continuar utilizando todos aqueles programas que estão abertos aí no seu computador, sem que isso causasse um certo constrangimento para você. O famoso erro de tela azul do Windows é o erro de despejo de memória. É porque o Windows chega no limite que ele não consegue mais gerenciar nem a memória RAM e nem essa estrutura. Ele fala, fudeu, e agora o que eu faço? Ah, desliga tudo, apaga tudo. E aí volta, quando ele volta, ele fala, ó, isso aqui era volátil. E uma vez que era volátil, desliguei, eu volto com a memória livre, leve, solta. O sistema dizendo, vou dormir para ver se eu esqueço meus problemas. É essa a ideia que o sistema faz quando ele dá aquela telinha azul. Que agora o Windows mudou para tela preta, mas é a mesma coisa. É a ideia do despejo de memória. Então você tem aí justamente um gerenciamento desta estrutura. Ok. Então a memória RAM, ela tem uma capacidade. Posso aumentar? Sim, mas os computadores têm um limite físico para isso. Tanto na quantidade de espaço de memória para você colocar, quanto na capacidade de reconhecer a memória. Depende do modelo de placa-mãe, depende se você tem um processador 32 bits que só vai reconhecer 3 GB, ou um 64 bits que reconhece mais, qual geração do processador, se ele está apto para reconhecer mais capacidade de memória RAM. Então tudo isso aí vai influenciar na hora de você construir o seu computador. Por isso que o sistema, como ele é feito para funcionar em qualquer computador, que ele não sabe qual é a concepção dele, ele tem que ter recursos que permitam ele ajustar isso, ele permite gerenciar o espaço que ele tem ali disponível. Quando você pega o macOS ele já é fabricado daquele jeitinho. Você vai pegar o macOS, você não consegue, o MacBook, você não consegue aumentar a memória RAM dele. Ah, ele veio com 4 GB, é 4 GB até você morrer e vai estar com 4 GB aquele notebook. Não tem como mudar. Então ele já vem todo refinadinho, regulado para funcionar daquele jeito. Então a parte de memória virtual dele também existe, só que ela é já pré-ajustada, não vai ficar mudando, ela não tem que se preocupar com o que o usuário vai fazer, porque ele já está regulado na melhor forma possível. Então a memória virtual do Windows e Linux, como são sistemas genéricos, eles têm que se adaptar ao cenário. No caso do Linux, permite que o usuário faça isso. No caso do Windows, ele faz e o usuário que simplesmente usa e não precisa saber de nada. Então essa é a ideia de como vão ser gerenciadas essas memórias. E sempre o mais necessário, o mais preciso, aquilo que você está usando com mais frequência, vai estar ali sempre mais próximo ao processador, quando ele vai estar utilizando essas informações. Então, legal. Essa é a ideia da hierarquia de memórias. São os dispositivos que você está trabalhando, as capacidades deles e justamente entender um pouco mais como funciona a memória virtual, que nada mais é do que uma artimanha do sistema operacional para fazer com que você possa utilizar o computador mesmo quando tenha pouca memória RAM.
Agora, entendendo algumas características que a gente falou aí da memória RAM especificamente. A memória RAM, ela tem como nome RAM. A sigla RAM significa Random Access Memory, ou, traduzindo, memória de acesso aleatório. Então, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Só que esse nome não diz muita coisa, tá? Porque existem outras memórias, como, por exemplo, a memória ROM, que também é de acesso aleatório. Só que o que muda de ROM para RAM? A memória RAM no seu nome não diz. A memória RAM ela é uma memória de leitura e escrita de dados. Ou seja, como a gente viu, ela vai estar sendo acessada, vou gravar, vou ler informações constantemente. Então ela é dita memória de leitura e escrita. Essa memória é a memória de trabalho, a memória principal. Podemos estender a ideia de memória de trabalho para a memória cache também, porque ela é usada ali constantemente. Lembra que a essência dela é estar no meio do processador e da memória RAM, mas com o intuito de fazer o trabalho das coisas. E ela é uma memória volátil, ou seja, a gente já viu aí a ideia de que ela vai perder os dados se você desligar aquele dispositivo. Agora a gente tem um detalhe. Existem dois tipos básicos de memória RAM em termos de tecnologia. Você tem a DRAM e a SRAM. Às vezes você vai comprar lá uma memória e aparece lá SDRAM. Ela tem uma mescla da coisa. Mas entenda o básico. O que seria DRAM e SRAM? Lembra que eu falei que a memória ela é um capacitor? O capacitor tradicional, você precisa ficar alimentando ele constantemente. Por quê? Você vai lá, carrega um capacitor, ele vai guardar carga. Você desliga ele da tomada, ele está com aquela carga. Se você deixar ele parado sem usar ele, aquela carga ela vai definhando. Porque um capacitor nada mais é do que você pegar duas placas metálicas que vão ficar ali induzindo eletricidade uma na outra. Então uma vai ficar com carga positiva, outra negativa, e ficar ali induzindo. Quando você fecha o curto, você faz com que elas se encontrem rapidamente. Ok? Agora, ele precisa de tempos em tempos que alguém vá lá e lembre ele que ele tem isso. Ou seja, ele vai diminuindo aquela tensão energética que ele tem, definhando. Isso são as memórias dinâmicas, aquelas que eu preciso alimentar ela, ou seja, de tempos em tempos dar um choquinho para ela lembrar que ela tem a informação ali dentro. Qual que é o problema? Gasta mais energia, esquenta mais, se torna um pouco mais lenta. E eu tenho que ficar dando um choquinho nela, porque senão ela vai perder os dados. A SRAM, o S vem de static, em inglês, que traduzindo seria a memória estática. Ela não precisa desses choquinhos. Ela trabalha de um modo que eu não preciso lembrar ela do que ela tem ali dentro. Simplesmente ela funciona mais rápido, ela é mais cara consequentemente. Por ser mais cara, na prática, ela é a tecnologia usada na memória cache. É a usada nos registradores, por ser justamente melhor, mais rápida de ser trabalhada. A DRAM normalmente é a memória RAM que você fala, eu vou comprar mais memória RAM. As memórias RAM tradicionais são DRAM, são dinâmicas. Tem modelos aí de memória RAM que são estáticas? Tem, só que são bem mais caras. Vão te dar um desempenho melhor para o computador. Normalmente são usadas em servidores, em computadores de gamers. Então aí você vai ter que analisar isso. É uma coisinha que pouca gente olha na hora de comprar o dispositivo, uma memória. Mas você vai atender isso na prova onde? Justamente na ideia de estática e dinâmica, como que elas funcionam. Aí você vai perceber que as memórias elas foram evoluindo. A memória RAM ela foi evoluindo ao longo dos tempos, ou seja, ela tem várias tecnologias. Seu material deixa a tabelinha mais completa ali. Você tem a velocidade interna dela de comunicação, você tem a velocidade dela de comunicação com barramento, você tem o volume de dados por segundo que ela transfere para o barramento, que vai chegar ali na casa dos gigabytes, né, para você estar trabalhando com as memórias DDR4. Mas aqui vamos pegar uma informação bem típica de prova, porque é aquela que o usuário olha na hora de comprar um computador. Quando você compra um computador, você vai lá, eu vou comprar um computador que tem essa descrição técnica. E lá aparece se a memória é DDR, e aí justamente numa prova, eles colocam lá, olha, tem aqui a descrição, tenho 4 GB DDR2. Aí eles perguntam, o que é esse 4 GB DDR2? Ele está falando da memória RAM. Normalmente quando é um número ali entre algo pequeno, 2, né, 1 também pode ser, mas 2 GB e algo até os 16 GB é memória RAM. Quando ele pega acima disso, 32 para mais, normalmente bem mais que isso, em torno de 512 GB, está falando do HD. Então aqui está falando da memória. Mas o fator que mais te ajuda é isso aqui. É olhar qual tecnologia de memória você está utilizando. A DDR é aquela que você encontra lá com a frequência, esse 266 até 400. É o número que normalmente você vai associar à memória.
E aqui é importante, quando você for montar o computador, a estrutura de velocidade aqui, você tem que analisar se a tua placa-mãe suporta a velocidade da memória que você está comprando e se o processador suporta. Não adianta você comprar um processador lá e falar, comprei aqui um processador legal, comprei uma memória foda pra caramba, de 3.200, só que o teu processador reconhece só 233. Então é a questão de comunicação deles que é necessário ver se eles têm a mesma linha de comunicação, de raciocínio, de velocidade. Então você tem aqui DDRs mais antigas, DDR2. Eu tenho um notebook ainda com DDR2, né, 800. Essas aqui hoje estão mais caras para você comprar memória DDR2 800 MHz do que comprar uma memória DDR4. É mais caro. Quanto mais antiga, elas vão ficando mais caras por conta da oferta e procura do mercado. A DDR3 ainda está dominando bastante o mercado. Questão custo dos outros equipamentos, processador, placa-mãe. Mas a DDR4 já é uma realidade e já está aí presente em muitos computadores. Os computadores de primeira linha já trazem ela. E aí ela traz velocidades nessa casa aí de 233, e aí tem variações no meio, 260 e tudo mais, até 3.200 em megahertz. Isso é outra informação que aparece aqui. Por exemplo, aparece lá DDR4, 3.000. Normalmente, quando a gente fala em memória RAM, a memória RAM ela vai trazer essa frequência em megahertz. O processador aparece lá 3.0 GHz. Então, quando aparece na velocidade gigahertz, tipicamente está falando do processador. Agora, quando ele fala em megahertz, ele está falando da memória RAM. É esse tipo de característica que você vai identificar. Tranquilo? Agora, além de olhar para a memória RAM, o outro equipamento que a gente destacou ali é o HD. O HD, ele tem algumas características que vão dizer se ele é um HD bom ou não. Quais são essas características? Na hora que você quer escolher qual o melhor HD comprar, por exemplo, ou para resolver a questão de prova, que é o nosso interesse, são características que influenciam no seu desempenho. O tempo de busca. O que é o tempo de busca? O HD, principalmente aí, vamos pegar o HD magnético, que é o que é utilizado nesse segmento para análise, ele é um disco formado por várias trilhas circuncêntricas. Então são várias linhazinhas que você tem ali. Esse tempo de busca é o tempo que eu vou gastar para mover a agulha de posição aqui. Então, quanto tempo eu gasto para mover essa agulha de uma trilha para outra? O tempo de latência é o tempo que eu vou rotacionar esse HD para poder encontrar aquela posição que eu queria. Chegar lá naquele setor onde que estão os dados. Então, você perceber que o seu HD magnético, quando você compra ele tem um negócio lá chamado RPM, rotações por minuto. Notebooks normalmente vão aí de 5.400 a 6.000 RPMs até os 7.200, que é o tradicional. Tá? Então 7.200 RPM é o que você encontra com mais facilidade, principalmente para desktop. Tem mais rápidos? Tem, mas o mais tradicional é o 7.200. Então é o tempo é a velocidade que roda ele, não é necessariamente o tempo de latência. Uma coisa influencia na outra, sim. Um dispositivo que rotaciona mais lento, ele gasta menos energia, por isso que o mais comum de notebook é o de 5.400, mas ele também vai ter um tempo de acesso menor, ou melhor, vai demorar mais, né, para acessar, então o tempo de acesso é maior. Então ele é mais lento, de um modo mais específico. Esse tempo de acesso, ele é uma relação entre o tempo de busca e latência, que é justamente o tempo que eu vou levar para poder chegar na informação, acessar ela. Ainda eu tenho tempo para ler essa informação, que depende do volume de dados. Isso aí vai estar na velocidade de leitura mesmo. Aí você tem ainda a taxa de transferência, que é a velocidade com a qual eu consigo pegar os dados do HD e mandar para outro dispositivo, no caso a memória RAM. E ainda você mensura a vida útil. A vida útil é uma característica importante na hora que você faz a comparação entre dois tipos de dispositivos. Entre os dispositivos magnéticos, que é esse que a gente exemplificou aqui, onde que essas medidas são mais empregadas, e o elétrico. O que o elétrico ganha em relação aos outros? Ou seja, o HD SSD ele tem de vantagem sobre o magnético. É justamente isso. Ele quase não tem tempo de busca e latência. Eles são muito pequenos comparado do HD magnético. Porque eu não tenho que rodar nada no HD elétrico. Eu não tenho agulha no HD elétrico. Eu não tenho partes mecânicas. Então esse é o problema. O HD magnético, ele tem partes mecânicas. E são essas partes mecânicas que tornam ele mais lento aí dentro desse cenário. Elas estão associadas diretamente a isso. O elétrico tem o tempo de acesso. O elétrico tem também transferência de dados, velocidade dele e a vida útil. Os dispositivos elétricos têm uma vida útil menor. Essa vida útil ela é medida em
escrita e leitura de dados. Então a velocidade, quantas vezes eu vou escrever dados no HD e ler, principalmente escrita, mas ela tem para os dois, tá? Normalmente é medida pela velocidade de escrita, que é menor do que a de leitura. No HD ele tem uma quantidade de vezes que você pode ler. Tipo, eu consigo ler 1000 vezes e escrever 500. Porque você na prática usa muito mais a leitura. Então isso é um fator usado para mensurar a vida útil desses dispositivos. Magnéticos têm uma vida útil maior, portanto. Então, um cuidado na hora de olhar. Mas é algo que influencia muito o usuário? Não, para o usuário doméstico não é um fator que vai fazer muita diferença. Claro, ao longo de 10 anos de uso de um computador, isso realmente vai importar para você trocar de HD e assim por diante. Agora, você vai perceber que essa taxa de transferência ela está muito atrelada não só ao dispositivo na hora que eu leio os dados e envio para a memória RAM, mas também a maneira como o dispositivo de armazenamento está conectado com o resto. E aí vem as conexões. Você tem uma conexão SATA 1, SATA 2 e a SATA 3, que é a mais atualmente empregada nos computadores domésticos, notebook e assim por diante. Quando você pega um HD no formato tradicional, que é de 2,5 polegadas ou de 3,5 polegadas no caso dos desktops, esses normalmente usam conexão SATA 3. Detalhe, a conexão SATA, independente da velocidade, aqui é uma conexão, tá? Ela vai ser uma conexãozinha que normalmente tem esse formato. Você tem lá um plug que tem um cantinho assim. Então esse é o conectorzinho SATA. Cuidado, que tem o eSATA. O eSATA, por mais que ele seja parecido, ele é para conexão externa, ele tem aí toda a conectividade diferente. Então não dá para pegar e conectar direto um HD externo pela conexão eSATA, usando ali a conexão SATA da placa-mãe. São coisas diferentes. O mesmo caso contrário. Então cuidado com isso. As primeiras velocidades SATA, para chegar lá nos 80 e poucos megabits por segundo, foi uma demora muito grande. E ela chegou a atingir no máximo 192. Mas nominalmente o que é trabalhado é de 150 megabytes por segundo. O SATA 2, ele trabalha aí a velocidade do dobro, que seria justamente os 300 megabytes por segundo. Já o SATA 3, ele trabalha a 600 megabytes por segundo. Mas olha a maldade da coisa. Talvez por um erro de alguma interpretação, leitura, alguém fez algumas confusões. O SATA 3 ele trabalha a 6 GHz, é uma frequência dele. É justamente como que ele trabalha com troca de informações. E o volume de dados que ele transfere seria 600 megabytes. Se for calcular em megabits, isso aqui daria algo em torno de 4.800 megabits, esse carinha. Por quê? Cada byte é um conjunto de 8 bits. Então, 6 vezes 8, que é o 6 aqui, vezes os 8 ali, você tem aí justamente 48. E aí põe os dois zeros, você tem ali 4.800 bits por segundo, que daria uns 4 gigabits por segundo. Tudo bem? Mas alguém foi lá e misturou as coisas e trocou as bolas. E é muito comum nas provas falar o quê? Olha, a conexão SATA trabalha a 6 gigabits por segundo. Aceita. Tá? Não entra em discussão e tudo mais. Mas se aparecer lá 600 megabytes, entenda isso. Então tem diferença, o B maiúsculo ao byte e o B minúsculo ao bit. A ideia é de como você vai representar esses dados. Ainda tem outras tecnologias de conexão. Por exemplo, a tecnologia SCSI, que é mais usada em servidores, porque ela é mais rápida do que a conexão SATA 3 ainda. E aí tem uma variação dela que mistura a conexão SATA com SCSI, que é o SAS. Cuidado para não confundir com nuvem. A conexão SAS é o Serial ATA SCSI. Então você tem aí uma outra nomenclatura, né? Só um Azinho ali bonitinho que você vai estar utilizando. Então ele vai misturar os dois. Então o SCSI é melhor, mais rápido. Só que como ele é do universo de servidores, não entra muito no quesito prova. É mais comum esse no universo usuário. Hoje você tem aí como novidades do mercado as conexões M2, que é o conector diferente mesmo. A conexão M2 ela é uma forma que utiliza a conexão PCI Express. Ela vai ligar lá na estrutura da placa-mãe usando a própria forma de barramento. Não o slot, não o encaixe do PCI Express necessariamente. Pode ser que você tenha um adaptador. Mas ela usa o barramento, ou seja, por onde passam as informações do PCI Express. O que acontece é que tem dois modelos. Você vai pegar lá o SATA M2, que é a mesma coisa que o SATA 3, não muda nada, só muda o encaixe, o tamanho do dispositivo de armazenamento. Esse cara aqui, o M2, faz com que o HD fique basicamente do tamanho de um pente de memória RAM. Você tem ali no seu material uma fotinho de uma da Samsung, foda pra caramba, essa é rápida, uma das melhores do mercado, mas justamente ele está utilizando ali a estrutura do quê? De um dispositivo que parece pente de memória. Em termos de tamanho, eles têm uma proporção bem parecida. A conexão SATA, porém, ela vai limitar a velocidade, então não adianta nada.
Já você tem um modelo diferente, o modelo NVMe, que é o da foto que você tem aí desse conector M2, desse HD da Samsung, ele é um NVMe. NVMe é um protocolo utilizado que vai usar e explorar corretamente a conexão PCI Express. O que muda? Conexão SATA é uma conexão que faz o envio e recebimento de dados, só que não dá para fazer ao mesmo tempo, senão ela se perde. Então ela não consegue fazer essa troca dos dois lados ao mesmo tempo. Ela vai gravar, vai esperar um pouquinho, depois ela vai ler os dados e vice-versa no HD. Já o NVMe, ou seja, usando o PCI Express, eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. Por isso que eu consigo explorar muito mais rapidamente a velocidade do HD SSD. Então cuidado, o HD, que você olha lá, eu tenho um HD SSD de 2,5 polegadas. Legal, eu tenho 2,5 polegadas. É a mesma tecnologia do NVMe, a diferença é o tamanho. Mas o NVMe, ele vai utilizar para você ali muito mais desempenho, porque ele é um cara que usa o PCI Express. Então o barramento é que te dá velocidade maior na comunicação. E estas são algumas das características, a base que é apresentada para você dentro das provas. Existem outras características, mas que não são típicas aí de prova de concurso. Vamos ver o que elas trazem na prática, o que elas apresentam para você em questões? Olha a primeira questão ali. Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU, então a memória lá entre a CPU, e a chamada memória principal, aqui ele separando a memória principal, dando a ideia de memória RAM. A capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor que a capacidade da memória principal. Sim, a memória principal é na casa dos gigabytes, enquanto que essa pequenininha aqui é na casa dos kbytes, quando muito megabytes. O tipo de memória descrito corresponde a RISC? Não, RISC é um tipo de arquitetura de processadores. De barramento? Não. É a memória cache? Opa, sim. SCSI é a ideia aí do HD. Trash é só palavra em inglês para lixo. Então, a memória cache aí bonitinha. Próxima questão. Sobre a memória cache, considere as afirmativas a seguir. A memória cache é uma memória parecida com a memória RAM, porém mais rápida. Sim, elas usam a mesma base de tecnologia, né? Usa a estrutura básica dos capacitores ali. Item 2. É a primeira memória em que a CPU verifica se os dados estão presentes. E após essa verificação, a pesquisa é feita na memória comum. Ou seja, se não está na cache, ele vai procurar na memória comum, que aqui é a ideia da memória RAM. Perfeito? Ele faz isso. A memória cache sempre aparece em maior quantidade que a memória normal. Não, é menor quantidade. Então está errado aqui. Então, correto apenas o item 1 e o item 2. Então ficamos com a alternativa A neste cenário. Então veja, o que eles trazem para você é esse tipo de detalhe. São essas questõezinhas nessa formação de como os dispositivos se comunicam uns com os outros. Ficamos por aqui e até uma próxima.